Mais uma vez, boa noite àqueles que alguns chegaram depois, né? Todos possam ser bem-vindos essa noite. Primeiramente, eu quero agradecer à diretora do Ministério da Mulher, em nome de todos os anciões dessa igreja, pelo convite que ela nos concedeu, e nós pregarmos todas as noites aqui, cada um pregar uma noite. Muito obrigado, irmão. Tá? Deus abençoe, irmão. Muito bem. Ontem foi o irmão Miller que pregou, falou sobre saúde da sociedade. E o tema hoje não seria para mim, porque o tema de hoje seria para o Aguinaldo, né? O tesoureiro, né? Finanças, né? Seria para o Reginaldo, que é da mordomia, né? Não para mim. Mas tudo bem. Que Deus abençoe a todos nós e vamos lá. Antes de a gente começar, eu gostaria de convidar os irmãos feche seus olhos para fazer mais uma oração. Pai amado, nesse momento, ao abrirmos tua palavra, que teu Santo Espírito se faça presente, para que nós, tanto a mim que vou ser usado por ti, como todas as pessoas que estão aqui presentes, possam entender o que o Senhor tem a falar para elas nessa noite, Pai. Essas bênçãos te rogo em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem. Eu convido a todos que abram suas Bíblias em Mateus 26, capítulo 26, versículo 6 a 13. Mateus 26, de 6 a 13. Amém? Muito bem. Ora, tendo Jesus em Betânia, a casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de preciosos bálsamos, que lhe derramou sobre a cabeça. Estando ele à mesa, vendo isso, indignaram seus discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhe disse: por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Em verdade os digo, onde for pregado em todo o mundo, este evangelho será também contado o que ela fez para a memória sua. Muito bem, irmãos. Aqui nós vemos essa narrativa aqui. Quem era essa mulher? Outra coisa, Jesus estava ali com os discípulos para um jantar, certo? E o local onde eles estavam reunidos era em Betânia. Betânia era eu diria assim, eu fiz uma pesquisa, Betânia seria uma região metropolitana de Israel. Porque eu tive que fazer uns cálculos aqui, dá em torno de 3 quilômetros de Israel até Betânia. E eles estavam ali, e essa mulher, ela fez esse ato de amor, né, por Jesus. E o que acontece? Houve ali uma coisa assim meio, né, porque de repente eles começaram a reclamar, né, porque
porque ela fez aquilo, né? Desperdício e tudo mais. Mas Jesus, ele estava ali, né? E ele, acho que deu um puxãozinho de orelha nos discípulos, né? Por que não estás ali, né? Por quê? Então, a gente vê que Betânia ali era vamos dizer assim, era uma cidade, né? Próxima de Jerusalém, mas ela tinha uma grande importância, porque essa cidade, dá para a gente perceber que ali tinha muitas pessoas humildes, pessoas pobres, necessitadas, certo? Porque aqui no hebraico, Betânia significa casa de figos ou casa dos pobres. Esse é o significado de Betânia, certo? Então a gente vê que houve ali aquele contratempo, mas Maria, ela fez o que tinha no seu coração. Agora, essa questão desse perfume custou em torno de 300 denários. Eu resolvi fazer uma pesquisa mais ou menos, quando sair isso no valor nosso real aqui, né? Nossa, me surpreendeu. 15 mil reais custava, se fosse nosso dinheiro. Agora eu pergunto para os irmãos, Maria, será que ela tinha posses? Será que ela tinha alguma coisa assim para que rendesse isso? Porque veja bem, o trabalhador ganhava 1 denário por dia, era o valor. Se ela não tinha posse, olha quanto tempo ela trabalhou para juntar, né, esse dinheiro para comprar esse perfume de Jesus. Vejam só, muitas vezes, né, a gente fica pensando, e aí, né? Será que a cidade lá de Betânia era realmente grande? Lá na próxima de Jerusalém. Eu fiz uma pesquisa, ela estava em torno de 3 quilômetros, igual eu falei para os irmãos. Então ela era bem próxima de Jerusalém. Só que com certeza era uma região que de repente poderia ser de agricultura, né? de pastos, ovelhas, né? Então as pessoas eram humildes. Mas tem um detalhe. Aqui a gente percebe que Jesus, ele não gostava de muito tumulto, centro de cidade, né? Porque a Bíblia diz que ele ia para Betânia para descansar. Então, e foi em Betânia que Jesus fez grandes milagres. Foi em Betânia. Porque ele gostava de estar ali, porque ali tinha as pessoas que realmente necessitavam. Quem sabe de uma cura, né? Quem sabe de uma palavra, né, de amor. Então Jesus gostava dessa região. Então ali aconteceu muitas coisas importantes ali nessa cidade. E Jesus gostava de estar ali, porque ali morava quem? Moravam seus amigos, né? Os amigos de Jesus moravam nessa cidade. Então Jesus sempre, quando ele podia, né, ele estava lá junto com os amigos. E nesse dia ele estava lá para jantar na casa, né, ali. Então veja só, com os amigos, né, e com aquele homem que ele curou. Muito bem. Maria de Betânia era uma mulher, ela escolheu estar aos pés de Jesus, rendida por ele. Irmãos, aqui dá para nós percebermos que, pelo que Maria fez ali, ela tinha uma vida plena em Jesus, certo? Maria, ao ungir Jesus, aqueles perfume, ela preparou para a sepultura. Jesus ordenou que o ocorrido fosse lembrado em memória dela, onde quer que o Evangelho chegasse. Agora vejam bem, tem outra personagem aí que a gente pode perceber. Marta. Quem que era Marta? Irmã de Maria, certo? Eu vejo assim,
Qual a lição que nós podemos tirar desses dois eventos, desses dois nomes? Marta era uma pessoa que ela realmente amava Jesus, né? Por isso que ela fez tudo aquilo em prol, né, do amor que ela sentia por Jesus. E Marta? Marta era aquela que se preocupava muito com os afazeres da casa dela, certo? E de Marta a gente pode tirar uma lição. Muitas vezes nós nos preocupamos com o nosso afazer, do nosso dia a dia, do nosso trabalho e tudo mais, e deixamos esquecer muitas vezes de Jesus, certo? Então é um exemplo, né, negativo, né, que Marta, ela se preocupava muito com a questão do trabalho e tudo mais. E nós? Qual é a nossa preocupação? Qual é a desculpa muitas vezes nós não estarmos aqui na casa de Deus nos dias de culto? Qual é a nossa preocupação? Nesse momento, eu quero contar aqui uma história de um certo evangelista. O nome dele é João Wesley. Ele estava percorrendo uma vasta propriedade com um orgulhoso dono de muitas terras. E o que aconteceu? Eles andaram horas e horas a cavalo, verificando, e por incrível que pareça, eles só conseguiram ver uma fração daquela fazenda. Então chegou o final da tarde, eles resolveram sentar para jantar. Aí aquele fazendeiro todo orgulhoso, né, pegou e perguntou para ele assim: e aí, o que você achou? Ele pegou e falou assim: olha, vou te dizer uma coisa, você vai ter um grande problema. Você vai ter um grande problema. Por quê? Porque muitas vezes a gente deixa certas coisas para depois. Muitas vezes, quando Deus nos pede para sermos fiéis a Ele, o que acontece? Em tudo que temos, Ele está tentando nos ensinar a entregar as coisas terrenas e sermos capazes de receber as riquezas do infinito. Nós precisamos lembrar, irmãos, nós precisamos estar de olho lá no infinito, nas coisas, em primeiro lugar, Deus em nossas vidas. O reino celestial que Jesus foi preparar para nós está à nossa disposição. Mas para isso, nós temos que sentir o desejo de buscar esse reino, colocando esse reino em primeiro lugar em nossas vidas. Porque como esse fazendeiro aqui, ele tinha muitas terras. O que adiantaria? São coisas terrenas, não leva a lugar nenhum. O dia que ele morrer, ele vai usar apenas um pedacinho desse daqui para ser enterrado, e nada mais. O resto fica tudo aí. E outra coisa, alguém aqui, todo mundo alguma vez já participou de alguma velório? Alguém já viu no caixão uma gaveta ou um cofre? Claro que não, né? Isso não existe, né? Mas assim, irmãos, não adianta nada você ter tudo que você imagina, ter casa, ter carros, ter mansões, ter iate e tudo mais. Mas quando você morrer, você não vai levar nada. Você não vai levar nada aqui nesse mundo. A única coisa que você vai poder levar é se você tiver investido no reino dos céus. Lá sim você vai ter o privilégio de ter um bem que será eternamente. Lá você vai sentar ao lado do Rei dos Reis do Universo.
É isso que nós devemos ter em mente em nossas vidas. Nesse momento eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia lá no Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz aos meus caminhos, para os meus caminhos. Irmãos, nós precisamos muitas vezes meditar um pouco a nossa vida como ser humano. Porque muitas vezes a nossa preocupação no dia a dia, muitas vezes nós deixamos de fazer a meditação, deixamos de estudar a Bíblia, muitas vezes deixamos de estudar a lição da escola sabatina. Por quê? Porque nós estamos, a nossa cabeça está só nas correrias do dia a dia. Eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tudo mais. E deixamos muitas vezes o que é mais importante para nós, que é a comunhão com o nosso Salvador. Isso é o mais importante da nossa vida. Nós devemos colocar em primeiro lugar em nossa vida. Quero falar aqui um pouco sobre o poder dos recursos usados para o bem. Veja bem, o dinheiro é um legado de Deus, não nos pertence para gastá-lo na satisfação do orgulho ou da ambição. Nas mãos dos filhos de Deus é alimento para o faminto e roupas para quem não tem. Uma defesa para o oprimido, um meio de restituir saúde ao enfermo e de pregar o Evangelho ao sogro. Seus recursos agora, usados para exibição, fossem empregados sabiamente. A felicidade poderia ser levada a muitos corações. Consideramos a vida de Cristo, estudando o seu caráter, sejamos participantes do seu espírito de renúncia. Isso aqui, irmãos, está escrito no livro da senhora White, Ciência do Bom Viver, página 200, aliás, no ano 2021, escrito pela CPB, página 176. Esse é o poder dos recursos usados para o bem. Mas tem o perigo dos recursos usados para o mal. E veja só que o livro da Temperança, a página 144, diz: uma das causas da debilidade física é os seres humanos em busca de dinheiro, o desejo desmedido por riqueza. Alguns limitam a vida a acumular bens, sacrificando o descanso, o sono e o conforto por ser o único objetivo seu. Se o corpo naturalmente forte debilitado, a doença se instala com consequência do abuso da força física e a morte encerra o cenário de uma existência distorcida. Nenhuma moeda do seu tesouro poderá ser levada por essas pessoas que obteve um preço tão terrível. Dinheiro, palácios, roupas luxuosas não lhe servem de nada agora. Sua obra de vida é pior que inútil. Da ciência do bom viver, aliás, da temperança, página 140. Nós vemos que a dependência das pessoas deve ser grande
ou pequena, elas devem se lembrar de que apenas estão em sua confiança. Tenho que prestar contas a Deus por sua força, habilidade, tempo, talentos, oportunidades, recursos. Esse é um trabalho individual. Deus nos dá para que possamos tornar como Ele, generoso, nobre, carinhoso, ao doar uns aos outros aquilo que aquele que é esquecido da sua missão divina, só procura economizar ou gastar satisfação do orgulho ou do egoísmo, poderão alcançar os ganhos e prazeres do mundo, mas à vista de Deus, avaliando por suas realizações espirituais, são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Está em Conselhos sobre mordomia, na página 17 e 18. Então agora eu quero falar para os irmãos sobre a economia. Não precisa ser sinônimo de avareza. Por quê? Muitos desprezam a economia, confundindo com avareza e mesquinhez. A economia, porém, harmoniza-se com mais ampla liberdade. Verdadeiramente, sem economia, não se pode existir real liberdade. É preciso o quê? Poupar a fim de podermos doar. Ninguém pode exercitar verdadeira beneficência sem obrigação. Unicamente por uma vida de simplicidades, de renúncia e estrita economia, nos é possível realizar a obra a nos designada por representantes de Cristo. O orgulho, a ambição, o danos precisam ser expelidos do nosso coração. Em toda a nossa obra, o princípio do altruísmo, revelado na vida de Cristo, tem de ser desenvolvido em nós. Irmãos, nós sabemos que existe tanto ensinamento, tantos conselhos para nós, né? E muitas vezes parece que o inimigo ele sempre arruma uma forma de ludibriar nós, né? Para que nós não abramos nosso ouvido e não abramos nosso coração para que possamos entender o que Deus quer para nós. Dá a impressão que parece que está tão distante Jesus voltar. Essa é a impressão que muitos têm. Mas muitas vezes o que falta em nós é ter aquela convicção que Jesus vai voltar. E nesse dia nós teremos que estar preparados, ou ficaremos pelo caminho. Nós necessitamos mudar de rumo. Nós precisamos. Eu quero aqui trazer para os irmãos, se os irmãos possam entender melhor. Lá nos Salmos, quando diz que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, a administração eficaz, na página 249, a senhora White tem os conselhos para nós. E veja só o que ela afirma. Muitos não se descansam de modo a poderem conservar seus gastos dentro do limite de seus ganhos. Muitos não aprendem a se adaptar às circunstâncias e vezes após tomam emprestado, ficando sobrecarregado. Nós sabemos que hoje a maioria
dos divórcios que acontecem é por questão financeira. Porque muitas vezes a pessoa se endivida, começa a passar necessidade, e aí começam as discórdias. E é o que acontece muito em separação. E nós temos, irmãos, tantas coisas boas nos ensinando, nos mostrando como nós proceder nessa questão financeira. Nós estamos vivendo uma época que eu estive analisando, as mulheres estão tomando conta do mercado de trabalho. Isso no mundo inteiro, certo? No mundo inteiro, irmãos. E elas estão tomando conta de uma tal forma, e uma coisa, já foi comprovado que o que elas pegam para fazer, elas fazem melhor que o homem. E tem tantos exemplos. Eu vi uma reportagem, tempo atrás, de uma mulher que ela é de São Paulo. Ela fez um curso de piloto de avião, e ela voa no maior avião de passageiro lá nos Emirados Árabes. Ela é piloto. E ela tinha uma filha, que praticamente ela criou essa filha, porque não se referia sobre o marido dela. E essa filha, ela criou a filha estudou, se preparou, fez aviação, curso de aviação, e hoje a filha voa junto com ela no mesmo avião. O maior avião de passageiros do mundo. Irmãos, quando que há alguns anos atrás uma mulher seria policial? Hoje a polícia está cheia de mulheres que são policiais. O exército agora começou a listar mulheres. Antes era só homem. E, irmãos, sem dúvida, se os homens não abrirem o olho, elas vão dominar. Porque as mulheres, elas têm determinação. Quando elas pegam uma coisa para fazer, elas vão lá e fazem. É uma pena que não tem muito jovem aqui, porque eu ia dizer para esses jovens, se tem alguns aqui, se cuidem. Jovens, homens, porque as mulheres vão dominar. Estão dominando. Certo? Onde você poderia imaginar que esses aviões de combate aéreo, mulher poderia pilotar um avião de combate aéreo? Você sabia que no Brasil já tem mulheres que pilotam esses aviões? Combates? Se tiver alguma guerra, qualquer coisa, essas mulheres, elas estão aptas a pegar aqueles super avião lá e ir para o combate. Quando que você poderia imaginar que hoje o corpo do bombeiro, onde tem muito helicóptero, tem mulheres que pilotam helicóptero? Então vocês vejam, nós precisamos estar atentos das mudanças que estão acontecendo. E continuando aqui, vejam só o que diz a senhora White. Ela nos aconselha que nós devemos fazer o orçamento familiar. Esse orçamento familiar deve ser participativo, pai, mãe e filhos. Por quê? Vejam só, muitas vezes só o pai, que faz ali o orçamento, jeito nada. Mas os filhos, eles precisam saber aonde que vai o salário do pai. Se a mãe também trabalha, com certeza a maioria das mulheres hoje trabalha, também deve reunir ali e mostrar para os filhos: olha, isso aqui é gasto isso e aquilo. Mostrar para os filhos o quanto é gasto. Porque muitas vezes o filho
qualquer coisinha, chega lá, o pai vai passear no shopping lá com a mãe, o filho, chega lá, olha um tênis lá, custa R$2.000. Eu quero aquele tênis. E aí? Se é uma família que não tem uma renda, claro, tem família que consegue, pode dar um tênis de R$2.000 para um filho, mas tem família que não. E aí? Agora, se os filhos participarem desse orçamento familiar, eles vão saber aonde que vai o dinheiro do pai e o dinheiro da mãe. Certo? Então são coisas, irmãos, que nós precisamos acordar. E nós que temos esse privilégio, temos esses conhecimentos, nós devemos levar isso para as pessoas lá fora também. Quantas pessoas aí estão padecendo aí, estão endividadas, devem para o banco, devem para todo mundo, andam se escondendo aí, com dívida? Por quê? Porque não faz um orçamento familiar. Vai gastando, 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 e quando, de repente, aquilo vai virando uma bola de neve, aí não tem mais jeito. Aqui tem outro conselho dela. Planeje gastos a curto, médio e longo prazo. Planeje. Deve ser planejado. Se possível, compre tudo à vista. Se usar cartão de crédito, quando você for pagar a fatura, pague os 100%. Jamais pague apenas uma parte. O que mais ela diz aqui? Viva dentro do estilo de vida que a receita financeira te permite. Não adianta nada eu ganhar R$5.000 por mês, que dera você ganhar R$5.000 por mês, né? E gastar 10, e aí? Como é que fica? Fica difícil a situação, né? Então nós temos que gastar dentro, né, dos nossos padrões, através do nosso salário. Estou certo ou errado, tesoureiro? Porque desse salário, além do gasto, nós temos o que fazer o quê? E aí, como é que fica? O dízimo, a oferta para a igreja. E outra coisa, ela ainda aconselha que nós devemos, do nosso ganho, guardar e aplicar 10% ou mais de 10%. Mas para que guardar? Se de uma hora para outra, do teu familiar fica doente, você não tem um plano médico, que é uma emergência, você vai lá no UPA lá, e se chegar lá e rolar e de repente esse ente querido teu falece por falta de atendimento médico. Mas se você tem uma reserva, dá para você usar essa reserva para socorrer o teu ente querido. Porque sempre vai surgir algum imprevisto. Nossa. Então nós precisamos estar atento a essas questões, certo? Olha, nós precisamos também o quê? Fazer um balanço sempre, apresentar para os membros da família os resultados do planejamento. Olha, o nosso planejamento nesse mês, nós gastamos isso, né? Fizemos reserva aqui, valor X. É simples, né? Simples. Mas para isso, nós devemos o quê? Deixar de lado aqueles gastinhos assim, sabe? Pequenininhos assim. Só isso aqui, isso aqui. Esses gastinhos pequenos é como se fosse uma torneira. Você deixa uma torneira pingando, coloca um balde lá, deixa ela pingando lá a noite inteira, no outro dia você vai ver o que acontece. A quantidade de água que se perdeu. Esses são aqueles gastinhos assim que estou fazendo. Então são conselhos maravilhosos que nós devemos o quê? Seguir, né? Esses conselhos.
Muito bem. Já estamos no... Nós vamos ficar até as 10 horas hoje, tá bom? Combinado assim? Ficar até as 10. Não, você vai ficar até as 10 porque vai ter um lanche lá. Não se preocupe, não. Aqui é certo. Olha, tem mais um detalhe aqui. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias para nós. Já vamos para o encerramento. Provérbios capítulo 10, versículo 4. Provérbios 10, versículo 4. Amém? Amém. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão do diligente vem a enriquecer-se. O que esse verso quer dizer? Irmãos, sabe o que é remissa? Remissa é aquela pessoa que deixa, depois eu vejo, sabe, vai protelando certas coisas. Isso é a pessoa remissa. E essa pessoa, se dá um exemplo assim, aqui, veio aqui na minha mente agora, uma pessoa que fala assim, nossa, mês que vem, eu vou começar a guardar um dinheirinho de reserva. Aí, ela fez esse plano e chegou aquele mês, desleixada, esqueceu, deixou de lado. Certo? Agora veja só. A outra pessoa, certo? Que eu citei aqui, essa pessoa diligente, ela é uma pessoa que é organizada. Ela procura fazer as coisas certas. Ela corre atrás. Uma pessoa, para ser bem sucedida, ela tem que ser organizada. Porque a desorganização, tem muitas empresas que quebram por falta de organização. Aqui tem empresário aqui, né? Tesoureiro da igreja, o Adão, o Reginaldo, sabe disso. Se você não tiver organização, você não chega a lugar nenhum. Certo? E nós precisamos estar atentos a isso. Aqui diz assim, Salomão disse, segundo Salomão, há dois tipos de pessoas: a negligente, que não presta atenção ao cumprimento de uma obrigação, e o diligente atua com interesse, cuidado, eficiência, responsabilidade. Quando os conscientizarmos de que Deus é o doador de todo o bem, que o dinheiro pertence a Ele. Irmãos, nós não temos dinheiro. O dinheiro é de Deus. Depois fala assim, está chegando dia 30, é o meu salário, é o dinheiro. Não é. Nós somos apenas um usuário desse dinheiro. O dinheiro pertence a Deus. Ele é o rei do universo. Ele é o dono do ouro e da prata. Não diz a Bíblia isso? Entendeu? Nós não temos nada. E Deus é tão bom conosco, tão bom, que do dinheiro dele, aquele que a gente recebe, do nosso salário, ele só pega 10% só. Deixa 90% conosco. E esses 90%, nós deveríamos usá-lo com sabedoria. Por quê? Vejam só. Nós precisamos de ter em nossa mente que Deus é o nosso Criador. Ele é dono. Ele nos comprou com sangue na cruz. Tudo pertence a Ele.
o fôlego que nós respiramos, as pernas que nós caminhamos, nosso cérebro, nossos olhos, nossa mão. Irmãos, todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço a Deus, porque eu abri os olhos, consegui levantar da cama, consegui caminhar. Isso nós temos que colocar na nossa mente. E agora, para encerrar, veja aqui, mais conselho da Sra. White. Olha só o que ela diz aqui. São 16 conselhos que ela consegue passar para nós nessa noite. Primeiro, o dinheiro confiado a nós pelo Senhor deve ser cuidadosamente economizado. Primeiro. Segundo, devemos aprender a economizar nas despesas familiares. Terceiro, muitíssimos não se têm educado o bastante para manter suas despesas nos limites de seus rendimentos. Quarto, devemos ter sempre o cuidado de manter a despesa de acordo com as nossas receitas. Quinto, precisamos anotar todas as despesas com exatidão. Próximo, antes de gastarmos uma só parcela do nosso rendimento, devemos separar e oferecer a Deus a parte que requer. Quais são essas partes? Dízimo, oferta. Nós devemos separar. Primeiro Deus, irmãos. Eu já vi pessoas que recebem o salário, já ouvia, recebe o salário, aí ela fala assim, vou pagar tuas contas, aí depois eu vou dar o dízimo. Até parece uma piada, né? Você acha que a pessoa consegue pagar todas as contas e depois devolver o dízimo? Não, porque ela vai gastar, geralmente elas gastam mais do que o que ganham. Eu, por exemplo, o meu salário, quando cai na minha conta, porque eu sei até o dia, caiu na conta lá, abri ali, está na conta, a primeira coisa eu já tiro o dízimo e a oferta. Já emito direto. Na hora. Caiu, já passa. Primeiro Deus. Depois, o resto a gente dá o jeito. Certo? Bom, vamos ver aqui, eu parei nos dízimos, ofertas, né? Muitos são pobres devido à sua própria falta de diligência econômica, eles não sabem manejar devidamente os recursos. Tem gente que não sabe manejar os recursos. Então nós devemos ter muito cuidado com essa questão. Próximo. Corte todos os pequenos valores gastos para a satisfação própria. Tente cuidado com as pequenas despesas. Quando alguém se envolve com dívidas, caiu na rede que Satanás prepara para as almas. Ao gastar de vosso dinheiro, pensei no que faria Jesus caso estivesse em vosso lugar. É tempo de pensar profundo e sinceramente em juntar um tesouro aonde? No céu. Determinou o Senhor que os meios a nós confiados sejam usados na edificação do seu reino. É lá no reino eterno que nós devemos fazer nosso investimento. Irmãos, Deus quer de nós nosso coração sincero. É isso que Ele quer de nós.
porque existe muitas pessoas aí fora que estão sofrendo, muitas vezes, por não saber administrar aquilo que tem. Essa é a carteirinha que Deus me pediu para que eu falasse para os irmãos nessa noite. Deus possa abençoar cada um de vocês e que vocês pensem, né, esses conselhos aqui, tá? E se alguém quiser depois, eu passo certinho os livros, quiser anotar, nesse momento, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Nós teremos uma mensagem musical que eu vou decidir. Na realidade eu não vou cantar sozinho, irmão. Vou chamar o Jonathan. Oh meu Deus,
Santíssimo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concedeu, por essas palavras que o Senhor trouxe para cada um de nós, para que possamos, ó Pai, pôr em prática nossas vidas, nos preparar para aquele grande dia, o Senhor vier das nuvens do céu, para nos tirar desse mundo cheio de sofrimento e de dor, Pai. Pai amado, abençoe cada família aqui representada. Abençoe também aquelas pessoas que não vieram, onde elas estiverem, que o Senhor possa estar com elas, ó Pai. Abençoe esta igreja, abençoe cada ministério dessa igreja, Pai. Em especial, essa semana, o Ministério da Mulher, Pai. E sabemos aquilo que elas fazem, são para te louvar, para te agradecer e para ensinar aquelas pessoas que não conhecem Ti também, Pai. O Senhor abençoe a direção do Ministério da Mulher e todas as mulheres desta igreja, Pai. Abençoe também, ó Pai, o pastor, a sua esposa, e ajude-nos, Pai, para que nós possamos colocar sempre Deus, o Senhor, em primeiro lugar em nossas vidas, para que possamos, ó Pai, nos preparar e preparar pessoas também para o Teu reino, que em breve se tornará uma realidade em nossas vidas, ó Pai. Ora, nos abençoe também o lanche que vai ter ali atrás, abençoe as mãos de quem nos preparou e nos leva para nossos lares com a companhia dos Teus anjos, pois essas bênçãos nós te rogamos, te agradecemos, Pai, porque haja mérito em nós, somos falhos, somos pecadores, mas em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém.